Glória a Deus. Também salve a amada igreja na paz do Senhor. Nós somos muito privilegiados. E choramos de alegria do Espírito Santo de Deus. Quando Deus se move no meio do povo, é maravilhoso, irmãos. As lágrimas vêm no nosso rosto derramar, mas é de alegria de estarmos na casa de Deus. Alegria que temos de poder ainda ouvir a sua santa e gloriosa palavra. Irmãos, no mesmo Espírito Santo, abra a sua santa Bíblia aí, no livro de Mateus, Mateus 25, do primeiro versículo a seguir. Glória a Deus! Do Senhor Jesus. Mateus 25, glória a Deus. Do primeiro versículo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Nós vamos para a santa leitura da palavra de Deus. Diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. E as que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. E o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide porquanto ao que vendem e compram. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo, não vos conheço. Portanto vigiai, pois não sabeis o dia, nem tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Nós louvamos o Senhor por essa palavra que Ele nos traz nessa noite. A palavra do nosso Deus, que tem o poder, né, de nos curar, de nos libertar, de nos purificar e nos salvar. Nós já ouvimos aqui através dos louvores nessa noite, e temos ouvido o Senhor falar. Em cada culto que nós vamos ao Santo Templo, o Senhor Deus tem falado aos nossos corações que é tempo de vigiar. Sempre foi tempo, mas hoje, nessas últimas horas, ainda mais. E eu acho bonito que Jesus, Ele nos ensina com simplicidade. Jesus, Ele não vem com palavras difíceis, né? Ele vem com simplicidade, para que todos nós possamos entender o que Ele está dizendo para nós. E Ele, nesse dia, nesse culto, que Ele conta essa parábola, né? Ele vem ali falando de 10 virgens, né? E Ele diz que 5 eram sábias e 5 eram loucas, né? Em outras traduções dizem inércias, loucas, né? Então nós vemos que quando o Senhor Jesus, Ele nos chama para ouvir a sua santa palavra, Ele traz para nós simplificada, porque naquele dia eu não vou poder olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não entendi o seu
pegava-se um pedaço de pano, colocava ali, molhava no azeite, e ali colocava no fogo, e aquele pano pegava fogo, era onde você tinha luz, e aquela luz ia te guiando ali por caminho que você tinha que andar. Só que nós vemos na palavra que o Senhor disse que todas elas tinham candeia, todas elas tinham, as 10 tinham. Ele não disse que uma tinha, outra não tinha. As 10 tinham a candeia, e todas elas pegaram a candeia e foram ao encontro do noivo. Só que durante a nossa caminhada, que nós estamos caminhando em cima desta terra, onde nós somos apenas peregrinos em cima desta terra, e nós como cristãos em Cristo Jesus, nós damos muita, mas muita importância para as coisas terrenas da nossa vida. Mas irmã Euridice, isso é verdade, nós somos seres humanos, somos vários, somos, mas o Senhor diz, mas você quer ir morar no céu, e para morar no céu tem que estar encaixado na palavra de Deus. Para morar no céu eu tenho que estar encaixado aqui, na palavra de Deus. Então todas saíram, as 10 saíram ao encontro, nenhuma ficou, as 10 tinham candeia. E essa lamparina, essa candeia que o Senhor Jesus cita aqui, ela era molhada no azeite, depois acendia, colocava ali, ela acendia, pegava fogo. Só que a duração era de 15 minutos. Você embebecia o trapo ali e você ia andando. Irmãos, o caminho é estreito. Irmãos, sem a luz do Espírito Santo nós não enxergamos. Sem a luz do Espírito Santo nós não enxergamos, irmãos. E diz que demorava 15 minutos. Depois você tinha que molhar de novo. Quem está compreendendo o que Deus está falando? Nós estamos andando nesse caminho estreito. E de milésimo em milésimo de segundo nós temos que molhar e pedir, Espírito Santo, me acende novamente. Espírito Santo, acende. Espírito Santo, a luz na minha vida. Aleluia. Demorava 15 minutos andando na luz. Quando dava 15 minutos, aquele trapo, aquele pano ali, o azeite ia se acabando, o fogo ia se apagando. Então, automaticamente, eu mergulho, acendo de novo e continuo o meu caminho. Irmã Euridice, eu estou entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, nem com a senhora. O Espírito Santo de Deus fala assim, olha, você não pode vir na minha casa de 15 em 15 dias. Você não pode vir buscar o Senhor só na hora da sua necessidade, ou eu só na hora da minha necessidade, ou eu lembrar de Deus só quando eu preciso. Mas nós temos que andar sempre molhando, pedindo ao Espírito Santo de Deus, molha a minha vida no teu azeite. Molha a minha vida. 15 minutos é o tempo de duração. Daqui a pouco nós estamos já em trevas. Irmãos, pelo amor de Deus, eu e você vamos compreender o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Às vezes nós estamos apenas com a candeia na mão. Eu estou andando, mas eu estou apenas com a candeia na mão, mas eu não tenho reserva. Eu não tenho reserva. E o Senhor está dizendo, dura pouco, você tem que estar sempre molhando no azeite. Você tem que estar sempre molhando no azeite. Aquele pano era molhado, aí colocava o fogo, pegava. Você tinha mais tempo para andar na luz. Você ia andando. Mateus, meu filho, você ia andando. Pode ir. Daqui a pouco acabava. Você sabe que você tem que parar e mergulhar de novo no azeite. Irmãos, mas nós, por comodismo, nos acomodamos, irmãos. Não oramos, não buscamos, não consagramos. Tem culto de oração, Pedro, Tiago, João.
para que eu viva na terra do que no céu. Por isso que o Senhor, Ele está separando aquele que é dele. Ele está buscando realmente aquele que é dele, irmãos, que quer realmente permanecer com a lamparina acesa. E para isso, nós temos que o quê? Comprar azeite. Andarmos, irmãos, segundo a palavra de Deus. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos encontrando pela beira do caminho pessoas que foram parando, irmãos. Foram parando. Não sente mais alegria da salvação. Não sente mais alegria de estar na casa de Deus. Não, quando entra na casa de Deus, então a gente já entra chorando, porque sentimos a presença e a graça de Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer derramar azeite sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a palavra diz que conforme elas foram andando, o azeite vai se acabando. E às vezes nós nos conformamos somente com a candeia. Batemos no peito, mas eu tenho uma candeia aqui. Eu tenho, ela está aqui na minha mão. Mas o Senhor diz, a candeia sem azeite, ela se apaga. E não dura muito tempo, irmãos. Por que não dura muito tempo? Porque o Senhor está dizendo para mim e para você saber que você necessita de mim. Para que eu venha saber que eu necessito da presença de Deus. Irmãos, não dura muito tempo, porque nós temos que estar sempre nos pés do Senhor, comprando azeite, irmãos. Nós temos que estar sempre nos pés do Senhor, ali, Senhor. Me venda o teu santo azeite, Senhor. E não custa dinheiro, não custa, né? É oração, irmãos. É adoração a Deus, irmãos. É entrega a Deus, irmãos. E elas perceberam que estava apagando. E quando elas perceberam que estava apagando, irmãos, elas correram para 5 prudentes e disseram: me dá um pouco do seu azeite, me venda. E elas disseram: não, eu não posso vender. Irmãos, azeite é algo que nós não vendemos. Azeite, irmãos, é algo que nós não emprestamos. Azeite, irmão, é algo que eu não vou poder abençoar você com meu azeite. É algo íntimo entre nós e Deus, irmãos. A compra do azeite é entre mim e Deus, entre você e Deus. E elas disseram: não. Até porque não pode, irmãos, porque olha o que as prudentes disseram: se eu dar para você ou emprestar ou vender, eu vou ficar mais puro que nem você. Irmãos, andamos com muita pressa para com Deus. Tudo que é para Deus é corrido. Tudo que é para Deus eu vou ver se dá certo. Pastor, se der eu vou, mas talvez eu nem vou, não vou nem prometer. Irmãos, e nessa pressa nós saímos correndo na presença de Deus. E nessa correria diária, que o sistema chamado mundo vai nos sufocando, irmãos, a gente vai pelo caminho e esquece do quê? Vamos falar junto? Esquece do quê? Esquece do quê? Do azeite. Esquece da reserva. Esquece-se da reserva. Porque tudo que nós vamos fazer para Deus é corrido. É correndo, é rápido. O maior tempo é meu, o maior tempo é para a minha vida, o maior tempo é para as minhas coisas. E o Senhor está dizendo para mim, para você: não tenha pressa de sair da minha presença. Não tenha pressa de sair da presença de Deus, irmãos, porque foi a pressa que fizeram com que essas 5 loucas, imprudentes, saíram, mas não levaram consigo a reserva. Elas sabiam que de tempo em tempo tinha que mergulhar ali, irmãos, o pavio. Elas sabiam que durante a caminhada elas precisavam mergulhar naquele pavio no azeite e colocar fogo de novo. Mas elas levaram somente a candeia, mas não levaram a vasilha com azeite, irmão.
possível que durante essa caminhada, e o Senhor disse que a noite é escura, e que noite Ele está falando? Do mundo! Lá fora está escuro. Irmãos, e vai ficar cada dia mais escuro. Está escuro, o pecado está escurecendo tudo. Temos que falar do pecado, temos que falar do arrependimento, temos que falar da salvação, irmãos, temos que falar do céu, porque é para lá que nós vamos, irmãos. E quando elas estão por si, irmãos, quantos irmãos, durante essa caminhada, desses anos todos, irmãos, quanto nós não vimos parar, desistir. Mas por quê? Porque faltou o azeite, irmãos. Durante a caminhada vai ficando escuro, irmãos, falta o azeite, nós vamos enfrentando as noites escuras, nós vamos enfrentando os dias difíceis, irmãos. O Senhor diz, se faltar azeite, você não consegue caminhar. Se faltar azeite, você não vai enxergar. Se faltar azeite, você não vai poder me ouvir. Tem que ter azeite, irmãos. Tem que ter azeite. E esse azeite, irmãos, é um azeite especial. Não vende aqui na terra. Não vende na esquina, não vende no mercado, não vende na venda. Não, irmãos. Esse azeite vem do céu, para manter a nossa lamparina acesa. Para manter a nossa lamparina acesa, para nós termos sensibilidade, irmãos, de saber do que Deus está falando para conosco nesta noite, irmãos. Porque naquele dia Ele vai falar, eu trouxe a minha palavra, que você só estava com a candeia. E nos sentimos importantes só com a candeia, viu? O Espírito Santo diz, tem muitos louvando só com a candeia. Tem muitos pregando só com a candeia, irmãos. Tem muitos virando violeta só com a candeia, irmãos. Tem muitos batendo no peito dizendo, eu estou andando pelo caminho. Mas daqui a pouco você olha para a pessoa parou, porque só estava com a candeia, faltou o azeite, não tem azeite, irmãos. E o Senhor diz que o azeite não demora muito, ele consome muito rápido. Ele é consumido pelo fogo, mas ele é muito rápido. Então por que o Senhor não dá mais durabilidade? O Senhor diz, eu não dou, porque eu quero a minha igreja aos meus pés, orando, todos os minutos, irmãos. Nós temos que sair desse santo tempo dizendo, meu Deus, eu achei que o azeite durava mais. Eu achei que o azeite durava 1 dia, 2 dias, 15 dias. Meu Deus, eu achei que se eu fosse no culto de terça, estava bom, que eu já estava cheia. E o Senhor disse, não está bom não, vai faltar azeite. Aí eu vim no culto domingo, mas Deus sabe, e Deus entende, e Deus me conhece. Irmãos, nós damos desculpa, mas Deus não dá desculpa para ninguém. Ele vem com a palavra e fala, vai faltar azeite. E se faltar azeite, nós vamos ficar no escuro, irmãos. Eu não li, você não leu na Santa Palavra, você vier de terça, você já está cheio do azeite, você fica, não foi isso que Deus falou para nós. De tempo em tempo, irmãos. Essa candeia demorava 15 minutos. O que a gente anda em 15 minutos, irmão? Fisicamente falando, fisicamente. Agora você imagina espiritualmente, irmão. Em 15 minutos, vai, uma terminha aí. Quanto você anda, irmão? Quanto que a gente anda? Você imagina, irmão? Você andando e de repente apagou. Então a palavra diz, se apagou, você está no escuro. Se apagou, eu vou estar no escuro. Eu preciso estar sempre mergulhando a minha alma no Espírito Santo de Deus, para que eu seja dependente dele. Podia durar mais? Podia, mas o Senhor quer que nós sejamos dependentes dele.
Tem tempo determinado para a sua moça para cá. Tem tempo determinado. Você pensa que você está ali, eu penso que eu estou ali, de repente, pum! Toma sua escura! Escureceu tudo na minha vida, e agora? O que eu faço? Então o Senhor diz: eu estou revelando esta palavra para que a minha igreja, eu e você, saia daqui na certeza que nós dependemos do azeite de Deus a cada milésimo de segundo, que a durabilidade é pouca, dura pouco, irmãos, logo se apaga. Tem que sempre pegar o pavio e mergulhar no azeite, levantar a candeia, colocar fogo e continuar caminhando. E continuar caminhando, glorificando, exaltando, como Deus usou a serva dele aqui na oração cantada. Ainda, Senhor, que eu tinha que te servir chorando, mas eu estou aqui, Senhor. Irmãos, às vezes nós pensamos que é tão lindo que Deus está falando ao nosso coração. Nós achamos que por, irmãos, eu vou de domingo, estou abastecida. E aí eu venho no santo tempo, num santo culto de quarta-feira, o Senhor disse: não estou abastecida não. Você está correndo perigo. Porque chegamos aqui, o Senhor nos ensina, é tempo limitado. O tempo é limitado, você tem que estar sempre mergulhando no pavio. Você anda ali 15 minutos, você mergulha no pavio, você dá mais, você mergulha no pavio. Você tem que estar sempre mergulhando, eu tenho que estar sempre mergulhando, irmãos. Para que Deus venha nos encher. E quando o noivo chega, toca-se a trombeta, chegou o noivo. O noivo chegou. Assim o prudente vai, porque ela tem luz. Ela tem, irmão, luz para os meus pés, é a tua palavra. Luz para os meus pés. Aquele que não tem luz, irmãos, tropeça. Aquele que não tem luz, irmãos, erra o caminho. Aquele que não tem luz pega atalho. Aquele que não tem luz para. Aquele que não tem luz sente pavor, irmãos. Porque o escuro traz pavor. O escuro da nossa vida traz pavor, irmãos. E o noivo chega. Mas quem tinha reserva, irmãos, para ir olhando o pavio, conseguiu enxergar a direção que o noivo estava. Jesus não vai gritar: estou aqui, noivo. Não, ele não vai fazer isso, irmãos. Ele não vai, meus filhos. A palavra diz aqui que ele chega, é tocada a trombeta, o noivo chegou. Aí as virgens, a igreja que vai de encontro com o noivo. Precisamos de luz para ir de encontro com o noivo. E ele deu esse azeite, ele deu essa lamparina, e ele vai perguntar: cadê a sua reserva? O que eu e você estamos reservando, irmãos? Reservamos dinheiro, acho que alguém está aguentando dinheiro. Reservamos uma roupa, aí você precisa sair de essa roupa. E reservamos, irmãos, nós somos cheios de reservas. Gostamos de reservar. Isso é ruim? Não, isso é bom. Mas o Senhor está dizendo: a principal reserva é que você tem que fazer. É a reserva do azeite. É reservar o azeite, irmãos. Tem que ter uma vasilha do lado da candeia. E para que essa vasilha, queridos, o que o Senhor está dizendo? A vasilha é onde você vai colocando o azeite, a qual você vai ter que mergulhar durante a sua caminhada. Precisamos, irmãos, estar atentos à voz de Deus. Precisamos, irmãos, quando sairmos, irmãos, ao encontro do noivo, nós temos que saber: eu tenho que levar a lamparina, mas eu tenho que levar também a reserva do azeite. Eu vou ter que me lembrar: não posso fazer nada correndo, eu não posso sair correndo. Você não pode viver uma vida corrida a ponto de esquecer que precisamos ter reserva.
Depois ele diz para nós, a duração do azeite tem tempo limitado, e é pouquinho tempo. Aqui nessas candeias, no caso, 15 minutos você tinha para andar no campo aberto. Passou os 15 minutos, você estava no escuro, você estava em trevas. E trazendo para o mundo espiritual é a mesma coisa, irmãos. Nós sem a presença do Espírito Santo, nós sem a graça de Deus, irmãos, nós vamos ficar no escuro. E ali elas recebem um conselho. A palavra do Senhor diz que o sábio ouve e o tolo despreza o conselho. As 5 prudentes ali deram um conselho para elas. Nós não podemos dar, nós não podemos emprestar e nós não podemos vender. Mas vai correndo, volta para trás, vai buscar o que você esqueceu. Mas infelizmente não deu tempo. Infelizmente, quando elas voltaram para trás para buscar o que elas tinham esquecido, irmãos, assim me diz e te diz o Espírito Santo de Deus: não esquece o que é de Deus, irmãos, porque lá na frente você e eu vamos precisar, e o Senhor está dizendo que você vai ter que voltar lá atrás, e às vezes não vai dar tempo essa volta. Traga consigo, irmãos, traga consigo, você e eu, essa reserva de azeite. E quando elas chegam ali diante do noivo, batendo na porta: abra-nos a porta, nós voltamos, estamos aqui. E ela bate na porta, e o Senhor diz: eu verdadeiramente não vos conheço. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem é vocês que estão aqui batendo? O Senhor não reconheceram elas, irmãos. Não reconheceu. Triste dia é aquele dia que o Senhor olhar e falar: eu não reconheço você, eu não sei, mas Senhor, eu tenho uma candeia, Senhor, eu louvei, Senhor, eu preguei, Senhor, eu orei, o enfermo foi curado, Senhor, eu fiz isso. O Senhor vai falar: mas eu não te conheço, eu não sei quem é você. Precisamos levar mais a sério a obra de Deus na nossa vida. Precisamos levar a estar conosco tudo que é de Deus, irmãos. Nós não podemos deixar para trás. E o Senhor lança uma pergunta para mim e para você nessa noite: você e eu deixamos alguma coisa para trás que é de Deus? Será que nós deixamos alguma coisa lá atrás que lá na frente nós vamos precisar? Aí eu vou deixar isso aqui porque isso aqui não é importante. Vou deixar aqui. Elas acharam que a reserva não era importante, mas no meio do caminho, irmãos, elas perceberam que elas estavam no escuro e que a reserva do azeite era necessária. Então, se eu e você esquecemos alguma coisa lá atrás na nossa caminhada, se lá atrás eu deixei alguma coisa, você deixou alguma coisa, o Senhor diz assim para mim e para você: volta correndo, vai lá buscar. Porque lá na frente vai te fazer falta. Lá na frente vai te fazer falta. Ah, mas eu tô tranquila. Eu tô tranquila, para mim, eu tô com a candeia, eu não tô sentindo falta de nada. Mas o Senhor manda te dizer e me dizer: você está caminhando. Lá na frente vai te fazer falta. Você vai ter que voltar lá atrás. E o problema é na hora da volta. Porque de repente, quando eu tô voltando, o noivo chega, fecha a porta. E quando eu volto, ele não reconhece que eu sou uma serva. Ele não reconhece. Pela imprudência. Por que ele não reconheceu? Por falta de zelo. Por que ele não reconheceu? Por falta de compromisso. Por que ele não reconheceu? Porque achava que o azeite tinha durabilidade longa. Não parou para 1 minuto para perguntar para o Senhor: quanto dura minha luz acesa? E nós vemos no culto de quarto, eu falo 15 minutos. Você tem que estar sempre mergulhando. Você tem que estar sempre mergulhando. Você tem que estar sempre mergulhando. É a palavra que revela, meus filhos. Conhecereis a verdade vos libertará. É ela que nos liberta, é ela que nos traz a consciência de como temos que servir ao nosso Cristo. É ela. É ela. Ela não precisa, meus filhos, de adorno nenhum. Não adianta você colocar adorno na boca de Deus, irmãos.
inspirador, irmãos. Deus fala por si. Deus nos ensina a cada culto. Deus nos ensina a cada culto, irmãos, como devemos viver com Ele. Mesmo em cima desta terra, irmãos, em tempos difíceis que nem nós estamos vivendo. Mas Ele nos ensina, irmãos, está tudo aqui. A maneira que nós temos que viver. Ela é imprudente. O que é uma pessoa imprudente, irmãos? O que é ser imprudente diante dos olhos de Deus, irmãos? É fazer de qualquer maneira. É achar que do jeito que nós fazemos está certo, tem que agradar a Deus. Não é assim, meus filhos. Nós temos que andar com prudência. Nós temos que buscar Jesus de noite e de dia. Porque nós não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o segundo, nem o milésimo. Que Ele vai tocar no meio e vai receber nós. E a hora que nós chegarmos lá, no meio do caminho, o Senhor fala: você não tem reserva. Você vai ter que buscar lá atrás, que você deixou. Nós achamos que podemos prosseguir para frente, porque o ser humano é arrogante. O ser humano é prepotente, mas nós temos essa arrogância. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele com o seu amor, com a sua glória, vai nos convencendo do nosso pecado, do juízo, da justiça. Ele vai nos purificando, Ele vai nos limpando, Ele vai nos tratando, irmãos. E nós vamos caminhando, irmãos, com a luz acesa. O azeite tem tempo de durabilidade. Temos que voltar atrás. E a volta não é fácil. Quando nós esquecemos algo da parte de Deus para nós retornarmos, não é fácil. Mas ainda dá tempo, diz o Senhor, para mim e para você, para fazer essa caminhada. Ainda dá tempo, mas diz: Senhor, eu só estou com a candeia. O Senhor está dizendo: então volta correndo, vai buscar a vasilha da reserva. Volta correndo. Volta correndo. Ainda dá tempo. Dá tempo de adorar como nós adorávamos. Dá tempo de servir como nós servimos. Dá tempo de nos compromissar. Dá tempo de viver, chegar na casa de Deus glorificando, exaltando, ainda que chorando, ainda que gemendo, ainda que gritando, como o Senhor falou na oração cantada, o Senhor serva dele, mas ainda assim é melhor estar com Cristo do que andar no mundo aí fora que está de noite. A noite que se refere aqui é o mundo, irmãos. E o mundo está sufocando, irmãos. O sistema está pressionando os cristãos, irmãos. Ele está pressionando, irmãos. A gente vê que muitos estão, de certa forma, cedendo, meus filhos. Por isso que muitos param. Mas parou por quê? Porque escureceu tudo. Mas parou por quê? Porque não estava enxergando mais nada. Quando alguém te responder isso, você vai lembrar, vai dizer: faltou azeite nas flores. Precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos nos humilhar mais debaixo das potentes mãos do nosso Senhor. E ao ponto delas voltarem e o Senhor não reconhecer. Irmãos, que notícia triste. Hoje, irmãos, o compromisso com a obra de Deus está, olha, meus filhos, é poucos. É poucos aqueles que querem realmente o compromisso com Deus. Mas aquele que quer vai manter a lamparina acesa, porque vai ter a reserva do azeite. E a palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar, não podemos nos sentir confortável com o mundo. Eu estou confortável. Não, eu não estou confortável. Eu não estou confortável. Precisamos manter a nossa lamparina acesa. Precisamos nessa noite falar: Espírito Santo de Deus, eu não sabia que a durabilidade era tão curta, mas eu saio do dentro da tua santa casa nessa noite, consciente de que eu preciso da minha reserva de azeite. Se coloca de pé, pedindo ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa quarta-feira, no
das irmãs. Eita, culto de glória. Onde o Senhor me alertou, onde o Senhor alertou seus servos, suas servas. Aonde o Senhor veio nos ensinar, Senhor da glória. Meu Deus, venha, Senhor Deus, tocar na sua igreja. Venha nos conscientizar. Não deixe o sistema chamado mundo nos sufocar, Senhor. Não deixa, meu Senhor, que nós venhamos fazer a tua obra com pressa. Tira a pressa, meu Senhor, da nossa vida. Tira a pressa, meu Senhor, que nós venhamos, Senhor Deus, ter tempo e mais tempo para estar na tua presença todos os dias da nossa vida. Ah, Senhor. Abra as duas mãos assim, ó, no ato de fé. Numa mão está a candeia, na outra tem que estar a reserva. Olha aqui, olha para o santo altar. Olha a facilidade para molhar. Meu Deus! Olha para o santo altar, olha a facilidade. Quando nós andamos com a candeia e com a reserva, precisamos voltar. Eu gostaria de chamar a irmã que louvou o Senhor, a nossa irmã Medina, para chamar. Venha, minha filha, venha, meu amor, venha. Aleluia, 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 aleluia. Olha, meu filho, Deus não pede nada difícil para nós, não, irmão, que nós não possamos fazer. Ele deu a candeia e deu o azeite, irmãos. É nós que não queremos andar com as duas mãos ocupadas. Nós queremos andar com as mãos folgadas, balançando para lá e para cá. Mas o Senhor diz para mim e para você: as suas mãos precisam estar ocupadas. As suas duas mãos precisam estar ocupadas. Do lado a candeia, e do outro lado a reserva, irmãos. Nada de andar folgado nesse mundo. Nada de andar folgado nesse mundo. Porque o mundo é terra. Nós temos que estar com as nossas duas mãos ocupadas. Fala bem alto aí, Senhor.